Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Dando para ouvir bem? Tá? Bom, meus irmãos, o tema hoje ele é uma continuidade do que a gente vem conversando sobre as doenças mentais e transtornos que nos afetam. Nós falamos sobre ansiedade, falamos sobre pânico, nós falamos sobre transtorno obsessivo-compulsivo e hoje nós vamos dar uma finalização com duas questões que realmente perturbam bastante a humanidade, que trazem perturbações às famílias que têm que abraçar, têm que trazer em seu seio pessoas que apresentam esse distúrbio, esses transtornos. A ideia é que a gente possa refletir um pouco mais sobre como os transtornos mentais afetam não só aquele que é portador do problema, mas como ele também responsabiliza aqueles que estão à volta, principalmente os familiares. E nós vamos falar hoje sobre o transtorno psicótico e a psicopatia, na visão espírita, ou seja, uma compreensão diferente desses transtornos que afetam muitos dentro da nossa humanidade. Bom, nós vamos falar primeiro sobre o transtorno psicótico. Veja bem, o transtorno psicótico, algumas pessoas podem até conviver com pessoas que têm problemas nesse nível mental, pessoas que têm esquizofrenia, pessoas que têm transtorno afetivo bipolar, tá? E são considerados chamados transtornos psicóticos. O que é isso de uma forma simples para que a gente possa entender? Bom, todo transtorno psicótico, ele pressupõe que você tem algum problema, primeiro, na área de pensamento, na área do julgamento e na área do comportamento, tá? Bom, na área do pensamento, o que acontece quando a gente tem pessoas com transtornos psicóticos? E quem lida com pessoas assim, ou já lidou, sabe o que acontece. Bom, a pessoa começa a ter uma alteração do seu pensamento e do seu julgamento. Ela não consegue ter isso de uma forma clara, de uma forma coerente, de uma forma em que você diga, bom, essa pessoa está consciente da realidade dela. Não, ela não tem essa total percepção do que está acontecendo. Consequentemente, ela não consegue fazer um juízo adequado da realidade e assim um comportamento que seja adequado na sociedade. Vamos dar um exemplo. Dois sintomas são importantes nos transtornos psicóticos. Um é o delírio e o outro é a alucinação. Tá? Delírio, o que é? Normalmente o de perseguição. Muitas pessoas aqui até podem falar assim, mas volta e meia eu sinto que alguém está me perseguindo. Calma, isso não é suficiente para você dizer que você tem um transtorno psicótico. Tá? Mas quem tem um transtorno psicótico tem já uma mania de perseguição, mas isso aí é num grau muito alto. Ele diariamente ele percebe que tem alguém atrás, alguém está perseguindo. Eu saio, olha gente, tem alguém atrás de mim, tem alguém me perseguindo, você não está vendo? Olha, tem gente atrás de mim. E aquilo fica no pensamento constantemente o quê? Perturbando a mente da pessoa. E você observa que não é uma coisa que a gente possa considerar o quê? Normal, dentro da nossa normalidade. Porque volta e meia a gente pode ter essas sensações, alguém está atrás de mim, alguém está me seguindo, dá a sensação que eu vi alguém ali na esquina e que essa pessoa está atrás de mim. Não é isso, é uma mania mesmo que a pessoa incute e ela passa a acreditar. Isso é uma crença que a pessoa tem e não adianta você dizer o contrário, porque ela está fielmente acreditando que aquilo ali é verdadeiro. Um segundo aspecto que acontece de delírio nessas pessoas também é um delírio de grandiosidade, tá? De grandeza. A pessoa acha muitas vezes que ela é o quê? Que ela é uma pessoa muito maravilhosa, que ela é uma pessoa muito poderosa, não só no aspecto da vida,
mas também no aspecto até religioso. Ela acha que ela consegue fazer comunicações, que ela está num nível, num patamar muito acima dos outros, ou seja, existe uma ideia dentro dela de quê? De grandiosidade, muito grande. Bom, se a gente for dar um exemplo do transtorno afetivo bipolar, é um transtorno que muitas vezes as pessoas dizem assim no dia a dia, né? Ah, fulano é bipolar. Ah, fulano é bipolar, de manhã está de um jeito, de tarde está do outro. Não, isso não é o transtorno bipolar. Isso aí é uma personalidade cíclica. Né? De manhã está de um jeito, de tarde está do outro e fica alternando isso. Isso não é transtorno bipolar. O bipolar, inclusive, é difícil de você fazer um diagnóstico, porque no extremo ele tem a depressão e no outro extremo ele tem o quê? Uma euforia, uma mania, um humor expansivo, exagerado. E às vezes ele permanece anos em depressão. Anos. E só manifesta às vezes uma euforia, uma mania num determinado momento em que dispara, por exemplo, a comprar. Compra tudo. Gasta, começa a comprar e dizer que tem que comprar e tem que gastar, e mania de grandeza, de compra. Ele está numa fase o quê? Eufórica, de mania. E nessa hora vem uma série de delírios que ele pode ter. Delírio religioso, de contato com um poder maior, um mundo maior, delírio de grandeza, delírio de que alguma coisa está acontecendo. Eu lembro de um paciente que ele vinha no posto de saúde, que eu trabalhei muitos anos em Niterói, e num surto desse de euforia, ele chegou para mim, e era um posto muito pobre que tinha, assim, dentro de uma comunidade muito pobre mesmo, que quase ninguém sabia. Ele virou para mim e disse assim: doutor, hoje a BBC de Londres vai vir aqui, vai fazer uma reportagem maravilhosa sobre esse trabalho. Eu estou lá na calçada esperando a BBC chegar, eles estão vindo. Ou seja, era um delírio de grandeza que ele estava naquele momento. Ele estava em pleno o quê? Euforia do problema dele. Tá? E aí você consegue, nesse momento, caracterizar o que a gente diz que é um transtorno afetivo bipolar. Leva-se, às vezes, 10 anos para você conseguir fazer esse diagnóstico, porque muitos pacientes com bipolaridade ficam anos em depressão. E aí, quando eles fazem um episódio de euforia desses, aí você consegue fazer o diagnóstico e tem que mudar o tratamento, porque o tratamento é diferente. O tratamento da depressão do bipolar não é igual da depressão comum, não é. Inclusive ele piora. E quanto mais você cuidar dessa pessoa, mais ela consegue ficar próximo à realidade, próximo à nossa existência aqui. Tá? Bom, seguindo nesse raciocínio ainda para vocês entenderem como funciona isso, essas crenças também avançam. Tá? Tem filmes, que eu não sei se vocês já viram, um filme, eu esqueci o nome aqui, mas ele era um grande, vamos dizer, cientista, mas ele tinha alucinações, ele tinha delírios, e ele via coisas escritas na parede, mensagens que estavam sendo passadas para ele, e quem tem esses delírios consegue ver isso, acha que tem mensagens na camiseta, acha que tem mensagens no outdoor, que tem alguma coisa escondida ali por trás, em direção a eles. Tá? Então é um outro tipo de delírio. E as alucinações que compõem também o transtorno psicótico. As alucinações, elas são um pouquinho diferentes. É quando você tem uma alteração da sua percepção. O que é a alteração da sua percepção? É a alteração da visão, da audição, do olfato e até do tato. A pessoa vê o que não está ali, escuta vozes que não estão ali, sente cheiros que não estão ali. Aí vocês podem perguntar: Nilton, mas e a mediunidade? A pessoa não vê, a pessoa não escuta, a pessoa não sente o cheiro, a pessoa não tem uma expansão dessa faculdade, consegue ter uma percepção do que acontece? Verdade. Qual é a diferença entre você estar fazendo um surto e alucinando
e você está num momento de você estar expandindo a sua mediunidade. É que se você observar os dois, e isso hoje já é feito, essa diferença na medicina, isso é muito importante, antigamente não era. Tá? Eu não sei se vocês recordam a vida de Chico Xavier, e que ele ficava dentro do centro espírita, sozinho e não tinha ninguém. E ele conversava com os espíritos que estavam ali. E a família ficou muito preocupada e quase quis internar o Chico Xavier, porque achou que ele estava o quê? Com um surto psicótico, ele estava alucinando, ele estava conversando com quem não tinha ali, ouvindo, falando, respondendo, e chegavam na janela, olhavam, não tinha ninguém. O Chico está doido, literalmente, então vamos interná-lo. Mas não era, era uma manifestação o quê? Mediúnica. Qual é a diferença? Repara. O indivíduo tem uma doença mental, então ele apresenta alterações mentais, como eu estava explicando, não só em um momento. Ele apresenta isso em uma disfunção, um desequilíbrio todos os dias. Ele apresenta durante o surto essas alterações. Quando você vai para uma manifestação mediúnica, por isso é importante que o médium faça as suas manifestações, as suas experiências, tudo isso aonde? Num centro espírita. Porque ali ele está rodeado de uma proteção para que a manifestação possa acontecer com uma proteção para ele e para todos que estão à volta. Depois que o médium sai dali, ele não fica mais alucinando, não fica delirando. Ele trabalha, ele desenvolve as atividades dele, ou seja, ele tem um comportamento normal, excetuando médiuns de uma capacidade extrema, como o Divaldo, como Chico Xavier, que eles permanentemente estão lá e cá, por assim dizer, eles permanecem numa conexão com o nosso mundo aqui, a nossa dimensão e a outra, mas eles mantêm o quê? O nível de equilíbrio deles mesmos. Já o indivíduo doente, ele não mantém esse nível de equilíbrio. O indivíduo, por exemplo, com um quadro de esquizofrenia, ele começa a apresentar, se ele não for tratado, dificuldades em se relacionar, em se comunicar e estabelecer relacionamentos. Por quê? Porque ele tem uma doença mental. E aí ele tem dificuldade. O médium, ele termina a sessão, ele é uma pessoa que conversa, ele fala, ele se alimenta, ele tem independência, autonomia. Com isso, a gente consegue fazer essa separação de um lado e do outro lado. Um alucina, se assusta com o que está vendo, visualmente ele pode achar que está vindo alguém em direção a ele, que quer matá-lo, que quer fazer alguma coisa contra ele, ou até escutar vozes que diz que ele tem que se matar, ou ele tem que matar alguém, ou ele ter comportamentos estranhos. A pessoa num surto psicótico, ela pode se matar ou matar alguém. É uma situação extremamente delicada, difícil. Bom, aí vocês me perguntariam, poxa, Nilton, mas por quê? Porque Deus e a espiritualidade permite que um ser humano nasça com esse tipo de transtorno. Por que o indivíduo nasce com esse tipo de doença mental, nesse nível de perturbação que causa tanto dano a ele, pode causar dano ao próximo e às outras pessoas? Bom, aí nós vamos até o livro que eu venho falando com vocês, que é o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. É uma das obras de Allan Kardec, uma das obras básicas, o Céu e o Inferno. E tem lá um dos capítulos, que é o Código Penal da Vida Futura. E tem 33 itens que Kardec enumera eles e vai colocando quais são as nossas responsabilidades e como os nossos atos, as nossas faltas vão determinar as consequências das nossas encarnações. No item 21, Kardec vai falar: a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. O que Kardec está dizendo com isso aqui? Que a responsabilidade do que acontece com a gente é nossa.
Nós temos o mau hábito de sempre querermos colocar a culpa dos problemas da nossa existência no outro, nos outros, na sociedade, na política, seja onde for. A gente desvia o centro de nós mesmos, quando nós precisamos retornar para nós. Então, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios. Eu não vou sofrer porque eu causei, porque ele está com algum problema. O problema dele não vai me atingir, salvo se eu tiver contribuído de alguma forma para que o problema dele eu tenha dado origem ou agravado. Por isso que às vezes a gente não sabe por que determinadas coisas dos outros têm a ver com a gente. Estão entrelaçadas, porque com certeza eu contribuí de alguma forma para causar algum dano àquela pessoa, ou às pessoas, ou uma coletividade toda. E aí é óbvio que eu venho com uma necessidade de reparar isso. Lembra que das outras vezes eu comentei para vocês que Kardec fala que para que a gente consiga regeneração, a gente tem que atingir 3 itens importantes. 1, arrependimento. 2, expiação. 3, reparação. Aí a gente se regenera. 1, arrependimento. É quando eu sinceramente identifico e assumo o meu erro. Errei, falhei, cometi um erro forte, me desculpe, me perdoe, eu assumo aquilo. É suficiente isso para se regenerar? Não. A justiça divina diz que isso não é o suficiente. Eu preciso expiar. O que significa expiar? Eu preciso vivenciar uma encarnação em que eu passe por uma situação em que me leve a enfrentar aquela dor e assim entender emocionalmente o que é aquilo. Ou seja, eu vou experienciar uma dor. Que dor é essa? Isso aí vai variar. Pode ser uma dor física, eu posso encarnar e ter que passar por uma doença física. Alguma doença que vai me limitar, alguma doença que vai me trazer algum sofrimento, alguma doença que vai me consumir a existência. Eu estou expiando. Pode ser que eu venha com uma dificuldade no meu trabalho. Eu sempre encontro as portas fechadas. Nada dá certo para mim. Parece que está tudo trancado. Não, não é isso. É um enfrentamento de uma situação programada. Eu tinha empresas, as empresas faliram, eu vivo agora na pobreza. É uma outra possibilidade de você estar vivenciando. Eu não tenho família nenhuma, eu estou sozinho, órfão, não tenho ninguém ao meu redor. É uma outra possibilidade. Ou seja, a possibilidade que a justiça divina coloca para nós é imensa de expiar, ou seja, de tentarmos resolver aquele problema que precisa ser reparado. Quando eu venho com uma doença mental nesse nível, o que aconteceu? Eu estou no mundo espiritual. Eu me arrependi de alguma forma, de algum nível de algo que aconteceu, que eu cometi com alguém. Fiz uma programação junto com o meu guia espiritual de como reparar isso. E aí programamos que meu corpo nasceria com alguma alteração a nível mental, que me traria uma disfunção nesse sentido, em que eu, em algum momento da minha vida, teria delírios, alucinações, e dentro da medicina ia receber um rótulo que seria um transtorno psicótico. Mas isso foi programado antes. Aí eu, com o meu perispírito, formo o meu corpo, que assim se dá, o meu corpo é formado pelo meu perispírito, e ele já molda como vai ser meu corpo, com o que vai precisar ter esse corpo, seja ele apresentar alguma doença, seja ele apresentar alguma deficiência mental, seja ele apresentar alguma doença congênita, se ele apresentar falta de algum membro, cegueira, seja o que for, já vem a programação. Aí eu encarno. É a fase de quê? Da expiação. Eu vou vivenciar uma dor, eu vou vivenciar uma dificuldade, eu vou vivenciar uma limitação, para que eu, enfrentando essa dificuldade, possa fazer uma transformação dentro de mim. A terceira etapa da regeneração é uma reparação.
Vamos imaginar essa situação que eu estou colocando aqui, de justamente uma pessoa que tem uma esquizofrenia, tá? E vamos imaginar que tem um filho e ele tem uma esquizofrenia. A mãe cuida dele. Repara, ele está trazendo naquele momento uma expiação, é uma dor, é um distúrbio mental. A mãe vai cuidar dele, assumir uma responsabilidade que ela pode estar numa fase de quê? De reparação. Mas como é isso? Vamos lá. O filho expia a dor, ele vem com a doença. A mãe, de alguma forma, pode ter sido responsável por essa dor dele em algum momento lá atrás. E ela já está numa fase em que agora ela vai exercitar a paciência, a tolerância, o amor, a fraternidade, a dedicação 24 horas por dia. É a reparação. São aquelas pessoas que vocês veem que estão com um filho com paralisia cerebral, estão com um filho com esquizofrenia, você vê isso no hospital. Há pouco tempo nós tivemos isso. O paciente surtou, quebrou tudo dentro de casa, espancou a mãe, quebrou o braço da mãe, porque no momento desse ele perde a noção de tudo. A mãe chega e diz que quer levá-lo para casa. E o psiquiatra diz, não, só não vou levar, mas está medicado? Tá, eu vou levar ele para casa. No fundo, o que é? Ela, de uma forma inconsciente, sabe da responsabilidade dela. Ela sabe que ela tem uma responsabilidade com ele. Convicta, ela diz, eu levo, eu assumo. Um braço quebrado. Isso é uma vontade espiritual dela. Ela sabe que ela tem um compromisso ali de reparação com ele. Ah, mas ela quebrou o braço, foi espancado. O que ela podia ter feito? Ela podia ter pego ele assim, interno no hospital psiquiátrico, eu não quero mais ver ele. Essa etapa da regeneração dela, que é arrependimento, expiação, reparação que ela pode estar atravessando, vai ficar o quê? Adiada. Porque ela vai entregar uma instituição para cuidar do filho. E ela vai abrir mão dela daquilo e dizer assim, agora eu vou viver minha vida. Afinal de contas, né, eu mereço. Porque a gente sempre diz isso, né? A gente diz, eu mereço ser feliz, eu mereço sair, eu mereço passear, eu mereço me divertir, eu mereço tudo. Mas a gente esquece tudo que a gente já fez lá no passado, que é um esquecimento que Deus coloca pra gente. Quando a gente vem aqui, a gente vem com determinadas responsabilidades e a gente esquece dessa responsabilidade. A gente fica imaginando que a gente tem um objetivo enorme dentro desse mundo. Não, gente. A nossa responsabilidade, a nossa tarefa, a nossa missão, seja o que for que cada um entende, ela está do nosso lado. Ela não está longe. Eu não preciso sair daqui e ir lá para a Europa, para a França. Eu não preciso ir para o Japão, os Estados Unidos para fazer uma grande coisa. Nada disso. Está aqui do meu lado. É a minha família, é o meu companheiro, é a minha companheira, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Mas é difícil, é difícil. São aquelas pessoas que estão à nossa volta, que nós estamos vivenciando algum momento dessa regeneração que Kardec nos coloca. É trabalhoso? Demais, é muito trabalhoso isso. E muitas vezes nós vamos falhar, sim, nós vamos falhar, nós vamos chegar num ponto que a gente até pode dizer assim, desisto, estou sem força, não vai dar para mim. Mas o mais importante é que a gente entenda esse processo aqui e o que está acontecendo, que as coisas não vêm ao acaso, que eu não estou com um filho com uma esquizofrenia do meu lado por mero acaso. Foi um azar ele nascer desse jeito, não dei sorte. A mãe do lado tem um filho saudável, o meu nasceu com problema mental, não tem nada de azar, não tem nada de sorte. Isso é uma programação muito bem feita, organizada, e você participou dela. É que a gente esquece que a gente participou, mas no íntimo a gente sabe que a gente participou disso daí. E é importante que a gente tenha noção disso tudo. E Kardec, ele avança dizendo, conquanto, no item 22, conquanto infinita diversidade de punições. O que ele quer dizer com isso? Como eu estava explicando para vocês, as possibilidades das expiações são enormes.
como é que você vai voltar para essa vida? Doente do corpo, doente da cabeça, ter um problema familiar, uma dificuldade com um, dificuldade com o outro, problema financeiro. A gente não sabe. São, com quanto infinita diversidade de punições, ou seja, dessas situações de expiações. Algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. E ele avança. No item 27, Kardec diz: o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. É óbvio, nós todos gostamos de adiar. A gente só não adia aquilo que está bom. Tá? Aquilo que está bom, que está gostoso, está prazeroso, a gente não gosta de adiar, que aqui fique eterno. Só que a gente esquece que nós estamos num nível de evolução ainda que não é esse. Nosso nível é ainda de muita reparação, de muita expiação. A gente precisa corrigir uma série de coisas. E ele diz que o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está em repará-la no presente. Então aquela ideia de dizer assim, não, deixa para a próxima encarnação, Kardec está dizendo que isso vai piorar mais. Que não é uma boa ideia você jogar isso para frente, você jogar isso daí para adiante, porque isso aí na verdade não vai trazer benefício, vai trazer mais dor, vai trazer mais sofrimento para a gente. Só que a gente esquece, porque Deus tira essas coisas da mente da gente, coloca-nos no esquecimento, para que a gente não tenha contato com o passado, né, difícil que nós já tivemos, com as faltas que nós cometemos, e deixa a gente com uma tela branca para iniciar um novo caminho aqui. Porque se a gente soubesse quem está do nosso lado, se a gente soubesse quem é nosso filho, nossa mãe, nosso pai, nosso patrão, nosso colega de trabalho, nosso filhinho lindo que está nascendo agora, um bebezinho, se a gente soubesse quem é ele, muitas vezes a gente rejeitaria de forma imediata. E aí a justiça e misericórdia divina apaga da nossa mente qualquer informação do passado para que a gente comece em tela branca e possa renovar o nosso espírito em amor, fraternidade, solidariedade. É lógico que ao longo do tempo de encarnação a gente começa a perceber as diferenças que existem entre a gente e algumas pessoas, que não existe aquela facilidade, existem dificuldades, e aí com certeza não é para fugir, é para a gente aproximar e procurar entender o que tem ali que a gente pode melhorar, que a gente pode ir um pouquinho mais adiante, como Jesus falou e nos sugeriu caminharmos com ele um pouco mais. Bom, esse aspecto também do transtorno psicótico, eu gostaria de ressaltar para vocês porque que é importante a gente estar atento a isso. As pessoas que têm transtornos psicóticos, sejam os indivíduos com transtorno de bipolaridade, sejam os esquizofrênicos, algumas pessoas que têm depressão no estágio mais acentuado, têm surtos psicóticos também. Mas é difícil a gente fazer esse diagnóstico, mas tem. O problema é que os transtornos psicóticos aumentam em 15 vezes a possibilidade de suicídio. Tá? Então nós que somos espíritas, nós que abraçamos a doutrina espírita, nós sabemos quanto o suicídio é danoso para a evolução de um ser. Então, realmente, o quanto a gente puder auxiliar, ajudar as pessoas que têm transtornos psicóticos, seria sempre importante. Nilton, mas eu não sei, eu não sou especialista, lógico que não, porque são doenças mentais complexas, mas amor, fraternidade, solidariedade, qualquer um pode entregar. Isso é importante. Inclusive, a gente começar a pensar no preconceito que nós temos em relação às pessoas que têm as doenças mentais. A gente tem que entender que são espíritos como nós, que escolheram uma forma de encarnar. Estão ali numa experiência. Eles não são assim, eles estão numa experiência
e estão enfrentando as dificuldades. E cabe a nós, na medida do possível, estendermos a mão, como a família também é colocada para estender a mão e auxiliar aquele indivíduo e até o final daquela encarnação, para que justamente ele não desista daquela encarnação antes do tempo, porque suicídio representa um momento extremamente doloroso e difícil para todos nós que já cometemos isso em algum momento da nossa existência. Bom, aí eu coloco aqui agora uma visão, muitos já leram, já viram filmes ou leram livros sobre psicopatia. São dois nomes diferentes, psicose e psicopatia. Por que eu estou diferenciando? Porque são duas situações completamente diferentes, até a nível espiritual. Tá? A nível psiquiátrico, o que você fala da psicopatia? Qual é o conceito? São indivíduos que já nascem sem uma consciência. Poderíamos dizer que não tem moral, não tem ética, não tem caráter, não se arrependem, não tem culpa, não tem remorso, não tem empatia pelo outro. Não é? São essas pessoas que a gente assiste volta e meia na televisão que cometem crimes que você diz, como? Como é capaz de fazer isso? Como é capaz de fazer isso com uma criança, com um adulto, com uma outra pessoa? Como? Que indivíduo é esse? É um monstro? Não, não é um monstro. Um dia nós fomos assim também. Tá? Qual é a explicação espiritual que nós temos para esse momento da psicopatia e por que nós temos aqui? Primeiro, nós temos psicopatas, assim, por assim dizer esse nome, porque na verdade são espíritos que estão lá no fundo, trevosos, ensombreados, e que foi o próprio Jesus que pediu a Ismael que trouxesse muitos desses espíritos para reencarnarem, para terem uma nova oportunidade de quê? De se redimirem. Mas são irmãos nossos, sim, mas que se encontram numa condição ainda em que não há esse primeiro movimento da regeneração, que é o arrependimento. Não existe isso ainda. Ele nunca vai ser capaz de se arrepender, nunca vai se... Não, vai sim, porque nós também já estivemos lá. São irmãos que encarnam, não têm a consciência, não empatizam com ninguém, são capazes de fazer as coisas mais atrozes do mundo, rindo, sorrindo. Tá? Ou seja, é uma situação extremamente difícil de nós lidarmos, tá? Por termos já uma consciência das coisas. Nós não somos perfeitos, mas repara, nós estamos já numa situação em que se a gente cometer um erro, se a gente falhar de alguma forma, a gente vai se sentir mal. A gente vai sentir falei o que não devia, disse um troço que estava errado, poxa. Aí fica com aquilo na cabeça, sente um mal-estar, se sente culpado, e aí dá um remorso, não devia ter feito isso, a pessoa não merecia, perdi a cabeça naquela hora, falei o que não devia. Isso somos nós. Tá? O psicopata não passa por isso. Ele está num estágio evolutivo que não há isso. Ele deita, dorme, e antes ele cometeu um homicídio. Deita e dorme tranquilo. Porque não há ainda desenvolvido nesse espírito isso. Então ele está no estágio evolutivo ainda muito primitivo, que não tem isso desenvolvido. Mas Jesus pediu a Ismael que trouxesse vários para encarnar agora. Por isso a gente assiste determinadas situações de crueldade extremas que a gente não entende, mas porque Jesus pediu para reencarnar, para dar mais uma chance para ver se eles avançam um pouco mais. Se não avançarem, com a separação do mundo de regeneração, eles vão ser levados para outros mundos, e aí vai se continuar com aqueles que já estão a caminho de um processo evolutivo diferenciado. Mas nos assusta. Mas um dia, meus irmãos, nós fomos assim também. Tá? Nós também iniciamos lá de trás esse tipo de processo, e hoje a gente já está um pouco mais na frente, porque a gente pelo menos já se arrepende, a gente sente remorso, a gente erra, pode até não pedir desculpa, pode até não perdoar, mas a gente se sente mal com as situações que estão acontecendo, a gente se empatiza com a dor do outro, a gente empatiza com o sofrimento que o outro tem. Isso daí é um pouco diferente desse estágio que esses irmãos estão. Avançando aqui em Kardec,
ele nos fala no item 28. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependente do seu livre-arbítrio, e se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar, e os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior existência. Nesse sentido, foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando Jesus disse isso, é bem o que Kardec está explicando. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, nós programamos uma encarnação. Nilton, mas tem gente que não programa encarnação. Sim, é verdade. Tem espíritos que se encontram numa condição ainda de tão confusão mental, de tanta perturbação, que os próprios guias espirituais fazem a programação para eles e fazem com que eles encarnem. Depois de um certo tempo, a gente pode sentar junto com os mentores espirituais e fazer a programação da nossa encarnação, assumindo a responsabilidade daquilo que a gente programou. Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, ele quer dizer assim: quando você encarna, você vai passar por expiação, você vai passar por essa dor. É o quê? Uma aflição. A gente vai passar por dificuldades, a gente vai ter limitações, a gente vai ter uma série de obstáculos a serem enfrentados, no sentido de quê? De que nós possamos construir uma nova existência e evoluir melhor, porque serão consolados. Aí Kardec fala, em que pesem, ele fala, e os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior existência. O que ele quis dizer? A gente assiste isso hoje em dia, e a gente sente até muitas vezes vontade de estar nesses lugares, né? Porque a sociedade estimula isso. Quantas pessoas vivem, né? Com muita riqueza, esbanjando dinheiro, casas, viagens, roupas, bebidas, comidas, ou seja, acabam não utilizando a riqueza que Deus forneceu, porque tem um sentido também a riqueza. Ela bem utilizada, a riqueza, ela segue uma finalidade divina. Eu posso utilizar muito bem a riqueza que eu recebo para o meu benefício e para o próximo. A riqueza é um instrumento. Ela não tem, nem ela é boa, nem ela é ruim. Dinheiro não é bom nem ruim. Ele é neutro, depende do uso que nós fizermos dele, ou bem ou mau uso. Quem dá a direção a tudo isso somos nós próprios. E aqui quando Kardec diz que se a gente se entregar aos nossos vícios é inutilidade, ou seja, se eu me deixar levar para o meu lado sombrio, que ainda está perturbado, que ainda está confuso, que ainda está envolvido ainda nas paixões inferiores, e me deixar levar por isso, eu não vou fazer nada de útil nesse mundo, eu não vou construir nada. Consequentemente, pagá-la muito caro em ulterior existência, ou seja, eu estou acumulando problemas para uma nova encarnação. Já tinha o que estava lá atrás, que eu trouxe para essa encarnação, para procurar resolver. Aí eu junto mais dessa daqui, imagina. Vai transbordar de problema para as próximas encarnações. E aí Kardec fala no item 29, certo? A misericórdia de Deus é infinita. Presta atenção nesse item, Kardec é fabuloso, mas não é cega. A misericórdia é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, ou seja, não está livre do que cometeu de erro. E enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Repara, se Deus quisesse fazer justiça dos nossos erros, Ele ia querer um pagamento, por assim dizer, à vista. Tipo, errou, pagou. Será que a gente ia suportar pelo que a gente já cometeu de erros?
Mas aí, Deus, o que ele faz? Na sua infinita misericórdia, ele fala, tudo bem, vamos dividir em 20 prestações, vamos dividir em 30 prestações, no caso aqui são encarnações, vamos dividir isso, mas não é cego, não adianta você dizer, meu Deus, eu me arrependo, dá para me livrar? Não, não dá, livrar você do erro, não dá, agora dá para a gente amenizar, a misericórdia, dá para a gente aliviar, dá para atenuar, vamos dividir isso. Tem vezes que nós somos um pouquinho mais gulosos, não é? A gente está lá com a prestação de encarnação em 20 vezes, e aí você chega e diz assim, eu vou fazer em 10. Aí o mentor, olha, acho que fica meio puxado. Deixa nas 20, não, mas eu vou tentar, vou fazer em 10. Aí a gente encarna e o que acontece? A gente sente um peso, não sente? A coisa fica, não é? Que a gente tem um livre-arbítrio, a gente tem a possibilidade da gente, o que a todo momento, renegociar a nossa evolução. Quando a gente desencarnar, vai ser colocado a balança da nossa consciência dizendo assim, o que eu programei? Eu programei isso. O que eu fiz? Aqui tem sempre, eu leio e releio a mesma coisa. Acho que é para mim mesmo, né? Aí eu leio aquilo dali, eu sento ali, tem um livrinho desse que fala uma passagem, quem puder ler, eu acho fantástico, do passaporte, que o indivíduo ele vai, espírita, encarna, volta, quando ele volta, aí a bancada recebe ele e diz assim, seu fulano, a sua coluna A está toda preenchida, mas a B não. Ele não entendia o que era aquilo. Eu vou só resumir. Ele não entendia o que era aquilo. Resumindo, a letra A, a coluna inteira, era tudo que ele programou antes de encarnar. E a B era tudo que ele tinha feito. Ele encarna com a A toda preenchida e quando desencarna, a coluna B está toda vazia. Ou seja, quantos de nós nos programamos para uma série de questões aqui e na hora de fazermos o balanço, chegar lá e dizer assim, olha aí, você programou isso tudo, pô. Não fez nada? Fez um item? Então a gente muitas vezes quer fazer tudo, mas a gente está lá. Quando a gente vem para cá, a gente dá bate uma preguiça, um cansaço, um desânimo, uma apatia, uma falta de energia, uma falta de vontade, as coisas estão difíceis, e aí a gente vai deixando, quando vê desencarna, e aí a coluna B não tem quase nada marcado, porque a gente não cumpriu aquilo que a gente mesmo prometeu a nós mesmos. Isso que é mais importante. Que a espiritualidade vai dizer, o problema é seu, como Kardec está dizendo, Então Deus deixa sempre viável o caminho da redenção, ou seja, a hora que você quiser, você tem como resolver a sua vida. Paulo de Tarso foi quem foi, foi Saulo, cruel, torturava, matava os cristãos, dá uma virada de 360 graus, tudo bem que ele teve um impulso fantástico, que foi a presença de Jesus, mas ele poderia ter tido a opção de não fazer nada, e com 360 graus ele muda numa encarnação tudo aquilo que ele era, por um outro nome, por um outro homem. Então, numa única encarnação, a gente vê que o indivíduo tem a capacidade de fazer mudanças. A de Paulo foi fantástica, mas ele também era um espírito de outro nível, de outra categoria, de outro estirpe, cometeu os erros e conseguiu reverter isso na própria encarnação. Então nós podemos fazer isso, nós podemos fazer muito mais, nós podemos exercer muito mais, nós podemos virar a mesa no sentido da construção de uma evolução melhor para nós e para quem está à volta da gente. Cabe a gente assumir essa postura. E Kardec diz ainda, subordinadas ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas, por temporárias, constituem concomitantemente, ele usa a palavra castigos e remédios,
auxiliares à cura do mal. Sim, esses castigos representam o quê? Os corretivos, a correção necessária durante o processo de expiação. E ao mesmo tempo, representam o quê? Remédios. Porque nós somos doentes. A casa espírita é um grande o quê? Hospital. Mas para quem está vindo, não, gente. A gente precisa entender que os maiores doentes somos nós. Os médiuns muitas vezes acham que são dotados de algum dom maravilhoso. Não, o médium é muito doente. O médium tem muito problema. Ele veio com essa benesse do Pai para que possa se auxiliar ao próximo. Mas ele é o maior necessitado do amor divino. Ele está sendo tratado quando ele exerce a mediunidade dele. Então não há por que o médium achar que ele é melhor, ou tem o poder, ou entrar nesse delírio que eu estava falando aqui, achar que ele tem um poder. Quando o médium começa a achar que ele está sob um poder divino, uma ação de uma entidade muito poderosa, com certeza ele está sofrendo um processo de obsessão. Tá? Os médiuns também sofrem isso, e tem que dar muita atenção. Tá? E aí, ele diz, os espíritos em prova não são, pois, quais galés por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital, sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, ou seja, do erro, a compadecerem-se com meios curativos, mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta, tanto mais pronta, quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Sim, nós estamos aqui, na verdade, como o quê? Como esses doentes dentro do hospital para tratamento. E o tempo que a gente permanece em tratamento vai depender da gente e de quanto a gente se entregou ao tratamento. Se eu seguir o tratamento que foi preconizado pela espiritualidade para minha encarnação, o que acontece? Vai dar tudo certo, eu vou desencarnar, eu vou ficar bem. Agora, se eu resisto, eu não me trato, eu não me entrego ao que tem que ser feito comigo, lógico, a minha alta vai demorar no processo de encarnação. Eu queria fazer uma parte aqui também, que as pessoas devem estar pensando nos processos obsessivos. Repara, quando a gente fala numa doença mental, a gente sabe que esse indivíduo que fez a programação para passar uma determinada doença mental, ele já tem um desequilíbrio, ele já tem um distúrbio, ele já traz isso. Bom, aí vocês podem perguntar, Nilton, mas isso pode ser agravado por um processo de obsessão? Sim, completamente. No momento em que eu tenho um desequilíbrio mental, no momento que eu tenho um desequilíbrio do meu julgamento, do meu pensamento, eu sou uma porta aberta aqui espíritos que entrem na mesma sintonia, o que? Perturbem a mim. Tem um outro fato, todos nós já fizemos mal a outras pessoas e ainda fazemos mal a outras pessoas, seja em pensamento, seja em atitudes. E esses seres, muitas vezes, não estão encarnados aqui com a gente, estão em nível de desencarnados. E eles, quando veem que a gente está encarnado, eles vêm. Por quê? Porque não perdoaram a gente. Não perdoaram. Porque a gente cometeu um erro contra eles, a gente traiu, a gente maltratou, a gente foi inconsequente, a gente fez coisas erradas com eles, eles não perdoaram, só que eles estão no nível espiritual e nós estamos aqui encarnados. Aí o que eles fazem? Eles se aproximam com mágoa, com raiva, com irritabilidade, com ódio dentro do coração. E quando conectam com a gente, e nós não somos nenhum ser perfeito e evoluído, é fácil se conectar com nossos pensamentos perturbados, porque a gente de manhã acorda, está bem, de tarde a gente já está pensando em um monte de besteira, um monte de coisa errada, um monte de coisa perturbada. É fácil os espíritos entrarem em sintonia com esse pensamento. Entrou em sintonia, o que vai acontecer? Amplifica a minha perturbação. Se eu já tenho uma perturbação que eu alucino e deliro, ele conecta ali e ele aumenta. Por isso que muitos pacientes com distúrbios de psicose se suicidam. Por isso que 15 vezes mais suicídio nessas pessoas. Porque eles já têm uma má formação, por assim dizer, energética, e aí o espírito conecta e diz assim, vai se matar assim, vai lá. Vai até ali, pega a faca, vai, enfia no peito, se mata, agora. Não, sobe lá em cima, se atira lá do último andar, isso, se atira, vai, se atira. Entendeu? Porque ele já está numa condição fragilizada e faz essa conexão. Por isso é que Deus coloca, muitas vezes,
mães dedicadas, famílias dedicadas ao lado desses espíritos, para serem o quê? Aquelas pessoas que vão proteger, que vão estar ali do lado. Por isso que essa mãe, na hora, muitas pessoas ficaram revoltadas com ela. Depois eu fiquei pensando, você vê, ela sabia da missão que ela tinha com ele, e ela pega ele de volta e leva para casa, medicado. Ela poderia deixar o psiquiatra, falou, interna. Ela falou, não, eu vou levar ele, se me dar os remédios, eu vou tratar ele em casa. Porque no fundo ela tinha essa noção da responsabilidade dela, que ela estaria abrindo mão desse momento de reparação dela com ele. Então os processos obsessivos, eles acontecem a todo momento, acontecem com a gente a todo instante. Se a gente achar que a gente não sofre processo obsessivo, a gente está equivocado. A todo instante, na hora que a gente pensa mal, na hora que a gente pensa uma coisa errada, na hora que a gente pensa uma coisa que não deve em relação ao próximo, que é isso, que é aquilo, que a hora que eu invejo o outro, que eu sinto uma irritação, uma raiva em relação ao outro, mesmo que seja uma coisa passageira, eu já abri campo para ver uma conexão com o espírito que tem um pensamento inferior. Ele se conecta fácil. E meu guia espiritual não faz nada não? Ele não vai fazer. Por quê? Porque você é que decidiu, através do seu livre-arbítrio, a manter o seu pensamento nesse padrão. Por isso é que Jesus falava do orai, falava do vigiai. Para quê? Manter o padrão de oração eleva o nosso pensamento aos espíritos superiores. E o vigiai está atento ao que a gente sente. O que está dentro do meu coração? O que vai dentro do meu coração? São coisas boas ou são coisas ruins? Eu posso melhorar isso? Eu posso modificar? A gente pode. Deus nos deu essa possibilidade de mudança a qualquer momento, a qualquer hora. Não há tempo. Por isso a doutrina espírita nunca foi favorável à eutanásia, ou seja, você antecipar a desencarnação de qualquer indivíduo. Por quê? Porque pode ser que naquele último momento ele tenha um insight, ele descubra alguma coisa, ele perdoe alguém, ele se aproxime de alguém no último momento da existência dele. E a gente não tem o direito de fazer isso. Por mais dor que nos cause a situação do outro, mas a gente entende que nós somos espíritos em uma experiência de corpo carnal. Nós não somos esse corpo, porque se fôssemos esse corpo, a gente viveria de uma forma imortal, mas a gente acaba. Então o espírito é que é imortal. Tudo, na verdade, é uma forma passageira da gente viver. Meus irmãos, eu não vou continuar por cada hora, mas eu deixo outra vez estimulando vocês a leitura do Céu e Inferno. É um livro que não precisa ser lido o livro inteiro, não é essa a intenção, mas vocês vão achar ali o livro todo é um livro importante de reflexão. Mas você vê, eu li apenas aqui 4, 5 itens desse Código Penal da Vida Futura, e como ele é profundo na reflexão, como Kardec aprofundou as nossas nuances das nossas vidas, o quanto é importante a gente ler, a gente refletir, a gente está pensando o que a gente está fazendo, que a responsabilidade é nossa, que a gente pode modificar isso para melhor, e se a gente não modifica, a gente pode piorar a nossa situação dependendo do que a gente escolha. Ou seja, ele nos dá todo o manancial do caminho, porque muitas vezes a gente fica perguntando, meu Deus, me mostra qual é o caminho que eu tenho que seguir, meu Deus, me ilumina para que eu possa ver para onde eu vou. Está aqui, já está escrito, Jesus já escreveu, Kardec clareou mais ainda. Vamos lá, vamos ler, tem que ler, mas tem que ler, aí tem que pensar, tem que ler, tem que pensar, tem que ler, tem que sentir. A gente precisa fazer esse exercício, porque senão a gente repete as mesmas coisas sempre, aí desencarna, e aí a coluna B vai estar vazia, a coluna A vai estar cheia, e aí outra vez vai de passaporte para lá, vai de passaporte para cá, e a coluna B vazia, às vezes um itemzinho. Então vamos pensar sobre isso. Fiquem com Deus, que Jesus ilumine o nosso caminho, nos auxilie nessa jornada.
hora da fisioterapia, que é o passe. Nós convidamos os médicos para darem início a essa tarefa.